1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Abra aí, por favor. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais sempre uns pelos outros. Só até aí, feche os teus olhos. Espírito Santo, fale conosco. Nós queremos muito ouvir a sua voz, queremos muito ser ministrados pelo Senhor nessa noite. Espírito Santo, flua no meio da sua igreja, convencendo cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Queremos muito receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Cremos em sua palavra. A sua palavra era e a sua palavra é verdadeira. A sua palavra é luz para o nosso caminho, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Então nós queremos, Pai, ter clareza através da sua santa palavra. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nenhum episódio das Escrituras relata tão bem o poder do Evangelho e a missão de Cristo como este que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo fala sobre 4 fundamentos, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que são aplicáveis diretamente na nossa vida. Então quero falar nessa noite sobre 4 olhares que mudam uma vida. 4 olhares que mudam uma vida. O apóstolo Paulo, de forma tão preciosa, ele fala para a igreja de Corinto sobre esses 4 olhares. E quais são, bispos, 4 olhares? O primeiro olhar é o olhar para trás. Repita comigo: olhar para trás. Diga mais forte: olhar para trás. Eu quero que você veja, versículo de número 24, texto que nós lemos. O apóstolo escreveu: fazei isto em memória de mim. Vou repetir, ele diz: fazei isto em memória de mim. Cristo nos ensina a participar deste momento, lembrando, trazendo à memória aquilo que Jesus Cristo, ele fez por nós. Esse fundamento revela essa necessidade de olhar para trás, de olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para o preço que ele pagou por nós. Livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 53, versículos 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou o nosso lugar, ele me substituiu, ele substituiu você, ele assumiu a minha posição.
Ele se fez maldito por nós, Ele se fez doente por nós, Ele se fez pecador por nós. Jesus tomou o nosso lugar. Participar da ceia do Senhor é você trazer à memória aquilo que Cristo fez por você, aquilo que Ele realizou por você. O texto-chave das Escrituras, o texto-chave da Bíblia, o texto que todo mundo aqui conhece, sabe de cor, é um texto que todos aqui hoje podem declarar comigo, porque vai resumir muito o que significa olhar para trás. João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente o sangue de Cristo, somente o sacrifício de Jesus nos garante isso. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19 está escrito que pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, o homem pode entrar no santuário de Deus. O homem pode ter intimidade, pode ter relacionamento, pode ter privacidade com o Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito que somente em Jesus existe salvação, porque em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nem outro nome existe salvação, mas em Jesus existe salvação. João capítulo 14, versículo 6 diz que Ele, Jesus, é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por meio de Jesus. Tudo se resume àquilo que Ele fez, ao preço que Ele pagou, ao sacrifício de Cristo na cruz. Diz a palavra que o sangue de Cristo é um sangue puro, é inocente, justifica, faz redenção, aproxima de Deus, garante vitória. Este sangue abre o caminho para a presença de Deus, e este sangue foi derramado por mim, por você, pela sua família, por esta igreja. O sangue carmesim, o sangue de Jesus está sobre nós. Quantos foram lavados e remidos por este sangue? Então nós reconhecemos aquilo que Ele fez, reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Jesus Cristo tomou o nosso lugar, Ele é o nosso advogado. Aleluia, aleluia. Porque Ele pega os teus pecados, lança do mar do esquecimento, Ele não se lembrará mais. E diz a Bíblia que tudo na sua vida vai se fazer novo. É aquilo que Ele realiza. Agora, olhar para trás também traz para mim esse fundamento de onde Deus me tirou e onde que eu agora estou. De onde Deus tirou você? Olha para trás, olha para o seu passado e veja o que Deus fez na sua vida. Veja o que Deus realizou na sua vida. Veja os inúmeros livramentos de Deus para você, os incontáveis milagres de Deus para você. Veja, olha para trás. Faça agora uma rápida retrospectiva, porque parece que a gente sofre de uma espécie de amnésia. Já perceberam isso? A gente simplesmente esquece das obras do Senhor, esquece das maravilhas de Deus, esquece daquilo que Ele já fez em nossa vida. E aí, o nosso primeiro passo, primeira decisão, é se desesperar quando vem um problema. Escute uma coisa, Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Cristo é o mesmo ontem, hoje, assim será eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz que Deus não muda. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. O mesmo Deus que fez atrás, que fez no passado, é aquele que fará hoje na sua vida também. É aquele que se manifestará sobre você, que se manifestará sobre a sua casa, que se manifestará sobre a sua família. Olha para trás e veja isso. Olhe para o passado e veja isso. Observe como que você está agora. Pois o pau que nasceu torto, o carpinteiro de Nazaré consertou. Aleluia. Se você um dia comeu o pão que o diabo amassou, você hoje prova de Cristo. O pão que desceu do céu, o pão vivo, o nosso alimento diário. Cristo mudou a sua vida. Ele fez uma obra poderosa na sua história. Ele curou as suas doenças. Ele mudou o curso da sua vida. Te deu uma nova oportunidade.
te deu força para você lutar. Isso Ele fez por nós, Ele fez por mim, Ele fez por você. Sabe, na cruz, se Cristo quisesse da cruz ter descido, Ele teria feito isso, mas não, Ele não fez, porque por amor a mim, e por amor a você, por amor a nós, Ele se dispôs a morrer. Então, olha para trás e veja as inúmeras obras de Deus na sua vida. Alguém pode glorificar a Jesus por isso? Não, durante 30 segundos, alguém pode honrar a Deus por isso? Qual é o segundo olhar que pode mudar a sua vida? O olhar para frente. Diga, olhar para frente. Não, diga mais alto ainda, olhar para frente. Versículo 26 diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que fundamento é esse, bispo? Esse fundamento fala sobre a vida eterna, fala sobre esse encontro de Cristo e a igreja, que vai se dar nas nuvens, que vai se dar nos ares. Esse fundamento fala de um corpo que hoje é mortal, que será transformado em um corpo imortal. Um corpo que hoje é corruptível, que será transformado em um corpo que é incorruptível. O apóstolo Paulo quem disse isso, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O desejo por esse encontro, o desejo pelo arrebatamento da igreja. Sabe, a Manuela, a minha filha primogênita, vamos falar isso agora. A Manuela, pô, ela tem 4 anos, e ela fica todo dia na minha orelha falando: papai, eu quero ser arrebatada. Todo santo dia ela me fala: papai, eu quero ser arrebatada. E eu fico vendo uma criança de 4 anos falando que quer ser arrebatada. Sabe, irmãos, o arrebatamento é a maior promessa de Cristo para a sua igreja. Você está aqui, mas você não é daqui, você é de lá. O céu é a nossa morada eterna. Nós pertencemos ao céu, pertencemos à santa cidade, pertencemos à santa Jerusalém. É por isso que nada nessa vida se compara ao céu, nada nessa vida se compara à eternidade, nenhum prazer terreno se compara ao prazer que nós teremos lá no céu. Então, olhar para frente é você entender que essa vida é apenas uma pontinha de uma corda que é infinita, que essa vida é apenas um momento, não é o fim, é apenas uma passagem, jamais será chegada. Você entende o que eu estou dizendo? Sobre a eternidade, aquilo que a palavra nos diz, que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não, escuta, nós vamos andar no céu, e todos sabem, eu não tenho que repetir, a gente vai se reconhecer no céu. Ninguém vai perder as suas características, ninguém perderá a sua personalidade, porque diz a Bíblia, mesmo Jesus, com o seu corpo glorificado, Ele foi reconhecido pelos seus discípulos, Ele comeu com os seus discípulos. Então nós, diz a Bíblia, nessa vida, essa vida é como uma semente, esse corpo terreno é como uma pequena semente, mas o céu, a eternidade, é como uma grande árvore, é uma grande árvore. Nós não conseguimos imaginar aquilo que está reservado para nós no céu, aquilo que está preparado para nós na eternidade. Agora, por favor, veja isso: nós conheceremos o Senhor, assim como Ele também nos conhece. Nós andaremos no céu, e eu quero ver no céu como vai ser, porque nós estaremos a eternidade lá, e nós não vamos conseguir conhecer tudo aquilo que existe lá. Então eu vou andar no céu, e vou chegar assim a Abraão, vou dizer: Abraão, me fala um pouquinho, como foi pegar o seu filho, e como foi quase sacrificar o seu filho.
Eu vou chegar em Paulo, eu vou dizer: Paulo, por favor, me fale um pouquinho sobre as viagens missionárias. Eu vou falar sobre Timóteo, Timóteo, como foi você pregar a palavra com toda graça, unção e sabedoria. Eu vou chegar em Pedro e vou dizer: Pedro, como foi a sua sombra passar e pessoas serem curadas. Eu vou andar e vou ver pessoas que eu sempre quis conhecer. A palavra nos ensina sobre uma eternidade tão linda e incrível que está preparada para nós. Meu Deus do céu, teremos um novo céu e teremos uma nova terra. Então levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, aos que morreram em Cristo primeiro vão ressuscitar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aleluia. Não vou repetir. Aleluia. Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares. E diz a Bíblia que lá no céu teremos o nosso galardão, teremos nossa herança, teremos companheiros, teremos árvore da vida, teremos tesouros. Bispo, como que será isso? 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Não. Escuta. Você não tem ideia de como será a eternidade. O que te dá prazer nessa vida? Dinheiro? O que te dá prazer nessa vida? Sexo? O que te dá prazer nessa vida? Fama? O que te dá prazer nessa vida? Drogas? Prazer no céu é infinitamente superior. Só que prazer no céu não é um prazer cansativo, porque ninguém vai se acostumar. É um prazer que vai se renovar em todo tempo. Dá para imaginar o que viveremos, olhar para frente. Sabe o que Paulo ensina? Paulo ensina que as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que está por vir. Você entende isso? A glória que está por vir. Então olhar para frente é ter esperança. Esperança da vinda de Jesus. É ter esperança em uma eternidade de gozo e de alegria sem fim. Então hoje nós vamos cear juntos aqui na terra, sim ou não? Sim. Mas ouça o que eu vou dizer. Em breve todos cearemos com Jesus no céu. Comeremos e beberemos na mesa com Jesus. Dá para você imaginar isso? Você tem ideia do que significa isso?